Bem-vindo ao podcast A Bíblia Nossa de Cada Dia, onde mergulhamos nas Escrituras Sagradas, capítulo por capítulo, para encontrar sabedoria, orientação e inspiração para nossas vidas. Juntos exploraremos as histórias, os ensinamentos e os temas profundos da Bíblia, descobrindo como a palavra de Deus pode nos transformar e nos ajudar a viver uma vida plena e significativa. Prepare-se para uma jornada de fé, conhecimento e crescimento espiritual. Que alegria ter você aqui para nós meditarmos em Números capítulo 14. E ontem nós falamos no capítulo 13 a respeito da volta daqueles homens que tinham sido escolhidos pelo Senhor, chefes do povo, para ele espiar a terra. E eles voltaram com um relato, 10 deles falando muito mal da terra, falando dos inimigos, fazendo com que o coração do povo se desmaiasse, ficasse aflito, fizesse com que eles olhassem apenas para as circunstâncias que sim eram reais, aqueles homens eram fortes, havia nações em volta da terra. Entretanto, o Senhor disse que daria a terra, e apenas Josué e Caleb foram aqueles que realmente tiveram um posicionamento de fé. Foi isso que nós vimos ontem. No capítulo 14, meus queridos, a gente vai ver a consequência disso tudo. Porque sim, o fato daquele povo ter desconfiado do poder de Deus entristeceu o coração do Senhor. O povo ficou desesperado, O versículo 1 diz que eles choraram a noite toda e eles estavam murmurando contra Moisés. Queridos, falta de fé e murmuração são verdadeiramente duas atitudes humanas que são assim instigadas por Satanás, porque eis duas coisas que entristecem o coração do Senhor, eu não tenho dúvida. Todas as vezes em que durante a palavra nós vemos alguém não tendo fé, ou reclamando, murmurando contra o Senhor, a gente vê que isso atrai juízo. E foi exatamente isso que o povo fez. Eles começaram a falar, nossa, quem dera nós tivéssemos morrido no Egito. Ou então eles vão dizer no versículo 4, vamos escolher um chefe e vamos voltar para o Egito. Ou seja, eles estavam de maneira muito ingrata, pisando nos milagres, pisando em tudo aquilo que Deus fez para tirá-los da escravidão. E eles clamaram a Deus, o Senhor ouviu, e agora eles estavam querendo voltar, porque aquele relato ruim a respeito da terra realmente entrou nos ouvidos deles. Quantas vezes um comentário daninho, um comentário pernicioso, vem nos nossos ouvidos e faz desmaiar as nossas esperanças, não é mesmo? Nós precisamos aprender a fechar os nossos ouvidos conscientemente, rejeitar informações que vêm para trazer sobre nós falta de fé e dependência nas nossas próprias forças. Josué e Caleb até tentaram, a gente vai ver que no versículo 7 vai ser dito, olha, a terra pela qual passamos para esperar a terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra. Eles até tentaram, mas a palavra vai dizer no verso 10 que o coração daquele povo estava endurecido e eles disseram, olha, vamos apedrejar esses dois, porque o que eles estão falando não procede. E então, o Senhor, no versículo 11, e queridos, aqui a situação já está estabelecida, O Senhor vai dizer para Moisés, até quando este povo me provocará? E até quando não crerão em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele? Vou feri-lo com pestilência e deserdá-lo, e farei de você povo maior e mais forte do que esse. Sim, Deus virou para Moisés e disse, olha, eu estou cansado desse povo, ingrato, que verdadeiramente não me teme e não acredita em mim. E aqui Moisés, do versículo 13 até o versículo 19, vai interceder por este povo. E vai pedir que o Senhor, com misericórdia, com sua grande força, como diz no versículo 7, seja engrandecido e realmente seja tardio em irar-se, rico em bondade. Claro, obviamente que Moisés não estava mudando o coração de Deus como se um homem fosse maior do que Deus. Ao contrário, mas o Senhor gosta de pessoas que se colocam na brecha por outros. Ele procura aqueles que intercedem, e aqui Moisés fez isso. Entretanto, aquilo que os homens haviam semeado, sim, eles colheram. O Senhor vai dizer no versículo 10, olha, você me pediu e eu perdoei.
Só que todos esses que foram mentirosos, ou todos esses que levaram o povo a pecar, todos esses que disseminaram a falta de fé, esses vamos dizer assim, esses vão colher exatamente o que eles plantaram. E o que eles tinham plantado, pessoal? A gente pode ver muito claramente lá no versículo 27, o Senhor fala assim, ó, tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Gente, vamos nos lembrar que o Senhor é Deus. Você consegue imaginar todo aquele povo murmurando, falando pelos cantos, falando às vezes em voz alta, e o Senhor que é Deus ouvindo todas as coisas que estavam saindo da boca desse povo? Sim, o Senhor disse assim, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, vou tratar vocês de acordo com o que falaram aos meus ouvidos. Ou seja, o povo havia dito, nossa, nossos filhos vão morrer, vocês trouxeram a gente aqui para se tornar escravos. E então, Deus vai dizer, olha, todos aqueles que estiverem acima dos 20 anos não vão entrar na terra que eu prometi para vocês. E os seus filhos serão pastores nesse deserto, versículo 33. Ou seja, queridos, sim, os filhos eles vão pagar pelo tamanho da boca dos pais, porque o Senhor vai dizer, segundo o número de dias, versículo 34, em que vocês espiaram a terra, ou seja, 40 dias, cada dia representando o ano, vocês levarão sobre si as suas iniquidades durante 40 anos e terão experiência do meu desagrado. Então, durante esses 40 anos, os filhos foram escravos, os pais foram morrendo. Aqueles homens que foram lá espiar a terra, os 10 que trouxeram a falta de fé nos lábios, vamos falar dessa maneira, esses morreram de praga diante do Senhor imediatamente. Apenas Josué e Caleb é que seriam poupados, porque neles foi encontrado fé. E quando o povo, meus irmãos, perceberam que eles haviam pecado contra o Senhor, o comportamento deles, honestamente, é humanamente compreensível. Honestamente, eu consegui visualizar o povo pensando, uau, nós pecamos. Poxa, os 10 lá que voltaram morreram de praga. Deus diz que nós vamos morrer nesse deserto, nossos filhos vão ser pastores, e esses 40 dias vão virar 40 anos. O que o povo pensou? Vamos subir, vamos para a terra que Deus nos prometeu. E aí, essa é a decisão que eles tomam. Eles se levantaram, versículo 40, de manhã cedo, e subiram no alto do monte dizendo, olha, nós vamos subir para o lugar que o Senhor prometeu. Aí Moisés disse, vocês estão transgredindo, isso não vai dar certo. E eles ainda assim, achando que podiam, desobedecer Moisés, tiveram a brilhante ideia de subir. Mas Moisés disse para eles, olha, não vai dar certo. Uma vez que se desviaram do Senhor, o Senhor não estará com vocês. Eles teimaram, eles subiram sem a arca da aliança, sem Moisés. E então os amalequitas, os cananeus que habitavam ali na região montanhosa, desceram e derrotaram eles até Horma. Qual que é o desfecho dessa história, meus queridos? Nós temos aqui no capítulo 14 uma mudança de direção. Até o capítulo 13, o povo estava ali na beirada da terra prometida. Deus havia enviado, através de Moisés, os espias, que iriam trazer notícias da terra. Deus iria dar a estratégia e todos entrariam. Olha que eles já... Eu acredito que Moisés ia liderar esse povo e ia ser maravilhoso. Mas não foi assim que aconteceu. A murmuração, a dureza do coração, a desobediência, a falta de fé, fez com que esse povo duvidasse e tentasse fazer tudo pelas suas próprias forças. Até mesmo enfiar diante de Deus um arrependimento, como que se pudesse forçar o Senhor a, vamos dizer assim, remover o juízo que ele havia declarado que estaria sobre o povo. E não funcionou. Então, é um capítulo duro, porque a gente sabe que a partir daqui, então, eles vão andar realmente 40 anos no deserto. Essa geração, que tinha mais de 20 anos, vai morrer no deserto. Os filhos vão passar pelo deserto até entrar na terra prometida. E a gente vê uma baita de uma consequência que se abateu sobre todo o povo e sobre inclusive os mais jovens por causa da falta de fé, por causa de 10 espias. Eles eram a maioria, mas eles definitivamente não tinham a visão de Deus. Eles tinham apenas a visão humana, aquilo que atemorizava o coração deles. E isso fez com que eles se esquecessem, como diz o Senhor, se esquecessem de tudo que Deus havia feito. O que teria acontecido
se esses 10, quando voltaram, tendo todas essas impressões erradas, de pequenez, o que teria acontecido se eles tivessem falado para Moisés: Moisés, vamos apregoar um jejum, vamos buscar o Senhor, vamos pedir para Ele estratégia, porque Ele diz que vai nos dar essa terra e os inimigos são realmente grandes, vamos buscar diante de Deus a direção. A história seria diferente. O tempo de espera, de luta e de batalha seria menor. Que Deus nos ajude, que Deus nos ajude nas nossas vidas também. Sermos dependentes do Senhor, não duvidarmos daquilo que o Senhor pode fazer através das nossas vidas, não nos esquecermos de tudo que o Senhor fez por nós até aqui e sempre, que o Senhor nos ajude sempre a depender dEle e não a depender de vistas. E que quando alguma coisa parecer grande demais, ameaçadora demais, que a gente possa fechar os nossos olhos em oração, que a gente possa falar com Deus e pedir dele coragem, e pedir dele fé, e pedir dele ajuda, direção, para que a gente não venha entristecer o coração de Deus por falta de fé. A palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então que nós possamos nos aproximar do Senhor crendo que Ele é o galardoador, Ele é o abençoador e que os ouvidos do Senhor não estão fechados para ouvir a nossa oração. Deus abençoe muito você, em nome de Jesus. E se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!